Salve! Acabou o Campeonato Carioca e vamos comentar sobre ele, que teve o resultado final do Flamengo campeão. Mas antes, aquele lembrete, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e você vai ficar sempre na cara do gol. O Campeonato Carioca, ele vem sendo alvo de muitas críticas, não de hoje, já de algum tempo. Muita gente defende, algumas pessoas defendem o fim do campeonato estadual porque tem que se adequar ao calendário europeu, que o campeonato nacional é mais importante. Eu sou dos que defendem a necessidade, a existência do campeonato estadual. Foi ele que criou a história do futebol carioca, foi ele que criou a rivalidade entre os clubes cariocas. Parece que não tem rivalidade. Olha o que aconteceu nos dois fla-flus decisivos do campeonato, com confusões, empurrões, ofensas, tiradas de onda de parte a parte. Então eu defendo que o campeonato exista, apenas que ele tenha um modelo um pouco mais enxuto e com um campeonato mais, digamos, mais organizado. O que aconteceu esse ano é atípico completamente em razão da pandemia. A pandemia mudou o raciocínio de todas as pessoas, mudou a lógica do próprio campeonato, a parada, a volta precipitada para uns na hora, para outros, o Flamengo achando que estava na hora, a federação deu força, Fluminense e Botafogo contra, e criou-se uma polêmica extra, que certamente não vai acontecer em outros campeonatos. Flamengo a favor da federação. Quanto tempo a gente viu na época do Eurico Miranda o Flamengo contra a federação, lá no tempo do caixa d'água? Isso vai sempre existir de acordo com as vontades, com as posições, melhor dizendo, assumidas pelos dirigentes dos clubes. Não é o Flamengo que é a favor ou contra a federação. Não é o Fluminense que é a favor ou contra a federação. São os dirigentes daquele momento. Se todos pensarem no produto Campeonato Carioca e remarem só a favor, abrindo mão daqui, conseguindo uma conquista ali, vai ser bom para todo mundo. Mas a rivalidade entre os clubes, entre as pessoas que dirigem os clubes, acaba provocando brigas e deturpando um pouco o próprio andamento do campeonato. Mas vamos lá. Antes do campeonato começar, o Flamengo era franco favorito. Favoritíssimo. Não pode dar o título para o Flamengo. O Flamengo pode se dar ao luxo até de começar jogando com seu time sub-20, porque o Flamengo terminou a temporada passada muito mais tarde que os outros, 21 de dezembro, porque estava disputando o Mundial de Clubes. E aí começou com o seu time sub-20, porque os profissionais estavam tirando férias e estavam fazendo o processo de recondicionamento. Mesmo assim, quando os profissionais entraram, quando o time principal entrou, ganhando a Taça Guanabara, o primeiro turno do campeonato. Veio o segundo turno, mas logo a pandemia fez a paralisação, provocando 3 meses de inatividade para os jogadores. E na volta do campeonato não tinha público. O torcedor faz uma enorme diferença nos estádios. Quando o Flamengo retomou seus treinamentos na frente dos outros clubes, só o Vasco voltou uma semana depois, mas Fluminense e Botafogo demoraram 2 semanas, o Flamengo começou a se preparar mais rapidamente, a se recondicionar fisicamente na frente dos outros, e voltou a ser favorito. Tecnicamente muito mais forte, time que se reforçou ainda mais em relação àquele que foi campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, era pule de 10. Era só dar a taça, fazer cumprir a tabela e dar a taça para o Flamengo. Mas o futebol tem esquinas traiçoeiras, já ensinava meu querido mestre Luiz Mendes bem lá no passado. E essas esquinas traiçoeiras é que fazem do futebol essa grande paixão do torcedor. Ele permite resultados imprevisíveis. Um time mais fraco, tecnicamente, pode ganhar de um time mais forte. Há dezenas de exemplos por aí afora no futebol. O futebol carioca se lembra muito bem da vitória do Botafogo, time reserva, quando não se jogava com time reserva. Ninguém tinha um time reserva, como hoje em dia alguns treinadores chegam a usar na temporada desgastante do futebol brasileiro. O Botafogo, com time reserva, ganhou do poderoso Flamengo com Zico e companhia limitada. Isso é possível só no futebol. No basquete não acontece, no voleibol não acontece, mas no futebol é possível sim. E veio então a Taça Rio com uma final provavelmente a ser ganha pelo Flamengo. Mais time, mais bem treinado, há mais tempo treinando. O Flamengo foi surpreendido por um Fluminense muito aplicado.
que acabou conseguindo empatar o jogo, saiu na frente, empatou o jogo no final e ganhou nos pênaltis. E com isso o Fluminense provocou um talvez imprevisível final de campeonato. A decisão estadual com o campeão do primeiro turno, Flamengo, versus o campeão do segundo turno, Fluminense. 2 partidas. E muita gente apostava que o Flamengo não jogaria tão mal como jogou na final da Taça Rio nas 2 partidas finais. Não se trata de jogar mal, é que tem do lado de lá um adversário, que estuda o seu adversário, que se empenha, que se dedica, que se motiva. O componente motivação é muito importante no futebol. E quando um time subestima o outro, ele pode cair do cavalo. O Flamengo, de certa forma, subestimou o Fluminense. Não abertamente, não com declarações, mas com aquela quase certeza de que, sendo um time melhor, vai ganhar quando quiser. Ganhou o melhor, ganhou com méritos em 2 partidas finais, mas não foi com facilidade. 2-1 no primeiro jogo, 1-0 no segundo, com um gol aos 49 do segundo tempo, quando o Fluminense já tinha se desorganizado, partido para o tudo ou nada para ganhar o jogo de qualquer maneira, e aí se abriu, o Flamengo foi lá e fez o gol. 2 resultados justos, mas 2 jogos que tiveram uma dificuldade improvável, inesperada. Isso é o futebol. O futebol precisa desse componente, além do outro, que é tão importante, mas que infelizmente não pudemos ter, que foi a presença da torcida. Mas foi bom para a gente aprender outras coisas. Transmissão em off-tube, transmissão com uma nova televisão, as transmissões das TVs dos clubes, com torcida, sem torcida, alguma coisa que ainda é um aprendizado. Talvez a gente deva esperar um pouco mais, exercitar um pouco mais para aprender o modo certo de torcer sem distorcer, torcer sem deixar de dar informação correta. Essas coisas fazem parte do aprendizado e a gente vai caminhar nesse sentido provavelmente neste ano e nos próximos, em que o futebol vai ter novos contornos em termos da transmissão do futebol, em termos da negociação entre clube e televisão pelos direitos de transmissão dos jogos. Mas o Flamengo é o justo campeão do Campeonato Carioca, é o 36º título do Flamengo, cada vez mais se distanciando dos outros. Fluminense é o seu mais próximo seguidor, mas é uma distância muito grande. Até quando vai durar? Não sabemos. Mas o fato é que o Flamengo, neste momento, segue como o melhor time do futebol carioca e, muito provavelmente, na aposta da maioria, o melhor time do futebol brasileiro. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, assine o sininho para você receber notificações e nós estaremos sempre com você na cara do gol. Até a próxima!